O vento helado da Sierra Tarahumara golpeava o rosto de Alejandra Torres enquanto ela mirava o abismo. Abaixo, muito abaixo, a escuridão do barranco do cobre parecia tragar-se até as estrelas. Maurício, temos que falar sobre isso, disse ela, abraçando o ventre de 5 meses. Não podemos seguir assim. Seu esposo estava de pé, a 3 passos de distância. A luz da lua iluminava seu perfil, mas seus olhos estavam vazios, como se já não a conhecesse, como se nunca a tivesse amado. Já não há nada que falar, Alejandra, respondeu ele com voz fria, tão fria como o vento que subia desde o canhão. Ela sentiu um calafrio que não vinha do clima. O que queres dizer com isso? Estou esperando o teu filho. A teu filho, Maurício. Ele soltou uma risa curta, amarga, uma risa que ela nunca havia escutado antes. Esse é o problema. Alejandra deu um passo atrás. Seus pés se acercaram perigosamente ao borde do precipício. As pedras pequenas rodaram para o vazio. Não entendo. O que está te passando? De entre as sombras dos pinos, apareceu outra figura. Uma mulher, cabelo largo, tacones altos que não tinham lugar nesse terreno rochoso, e uma sonrisa cruel que brilhava sob a lua. Verônica Del Rio. "Lo que lhe pasa, querida", disse Verônica, caminhando até Maurício e tomando-o do braço. "É que já não te necessita. Nunca te necessitou." Alejandra sentiu que o mundo se detinha. O vento deixou de soprar. Seu coração deixou de bater. Tudo ficou em silêncio exceto essa voz, essa maldita voz. "Verônica?", sussurrou. Tu és seu verdadeiro amor", completou Verônica, acercando-se mais a Maurício e besando-o na mejilha. "Sempre o fui. Tu só eras um estorvo conveniente." Maurício não a apartou, não disse nada. Só mirava Alejandra com esses olhos mortos. "Maurício, por favor." Alejandra estendeu a mão desesperada. "Dime que isto não é real. Dime que ela te obrigou, que te amenazou ou que..." "Ninguém me obrigou a nada", interrompeu ele finalmente. "Eu elegi a ela." As lágrimas começaram a rodar pelas mejilhas de Alejandra. Sua mão seguia estendida, temblando. Mas nosso bebê..." "Esse bebê", disse Verônica com desprecio, "arruinaria todos nossos planos. Maurício será governador de Chihuahua. Eu serei sua esposa. E tu já não existes." Alejandra retrocedeu outro passo. Uma pedra mais grande se desprendeu sob seu pé e caiu ao vazio. O sonido tardou vários segundos em chegar desde abaixo. Demasiados segundos. Não podem fazer isto", disse ela, a voz quebrando-se. "A gente saberá. Minha família perguntará. Minha empresa..." "Tua família crê que estás de viagem na Europa", disse Maurício, acercando-se lentamente. "Tua empresa pensa que tomaste um descanso pela gravidez. Ninguém está te buscando, Alejandra. Ninguém vai te buscar." Ela sentiu o vazio detrás dela, literalmente. O abismo esperava. "Maurício, por favor." Sua voz era apenas um sussurro. "Te amo. Por um momento. Só um momento." Algo pareceu brilhar nos olhos dele. Um destelo de dúvida, de humanidade. Mas Verônica tomou-o da mão e apertou. "Raslo", ordenou. "Raslo agora." Maurício deu 2 passos rápidos para diante. Alejandra levantou as mãos para proteger-se, para detenê-lo, para aferrar-se a algo. Mas só encontrou ar. As mãos de Maurício golpearam seu peito com força. Não foi um empurrão suave. Não foi um acidente. Foi um acto deliberado, cruel, final. Alejandra caiu para trás. Seus pés perderam contato com a terra. O vento rugiu em seus ouvidos.
O céu estrelado começou a girar, alejando-se cada vez mais. Gritou. Gritou seu nome. Gritou por seu bebê. Gritou por sua vida. Mas o vento se tragou a seus gritos. O último que viu antes que a escuridão a envolvesse foi a silhueta de Maurício e Verônica, tomados da mão, mirando a cair. E então, tudo se voltou negro. A corrente do rio Urique arrastou o corpo de Alejandra durante horas. Atravessou canhões, rocas, cascatas pequenas. O água helada a manteve inconsciente enquanto seu corpo flutuava como um trapo abandonado. Quando o sol começou a sair sobre as montanhas de Chihuahua, o rio mudou de direção. A corrente a levou para o oeste, atravessando territórios desconhecidos, bajando por arroios secretos que só os habitantes originários conheciam. 3 dias depois, o corpo de Alejandra chegou às costas de Topolobampo, Sinaloa, quase 200 quilômetros de distância do lugar onde havia caído. Um pescador chamado Elias Montoya a encontrou ao amanhecer, enredada entre as redes cerca da praia. Ao princípio, pensou que era um manequim. Ninguém poderia sobreviver a isso, mas então viu que seu peito subia e bajava. Apenas, quase nada, mas respirava. "Dona Loreto!" gritou Elias correndo para a casa mais próxima. "Dona Loreto, venha rápido! Há uma mulher! Está viva!" Loreto Ramírez, uma enfermeira retirada de 62 anos, saiu correndo com seu maletim médico. Quando viu a mulher empapada, golpeada, com o ventre inchado de gravidez, soube que estava frente a um milagre, ou frente a uma tragédia que ainda não terminava. "Ajude-me a levá-la adentro", ordenou Dona Loreto. "Rápido, antes que perca o bebê." Entre os dois carregaram Alejandra para a pequena casa de madeira. Enquanto Dona Loreto começava a revisar seus signos vitais, Elias perguntou o que ambos pensavam. "Quem é ela? De onde veio?" Dona Loreto negou com a cabeça, limpando o rosto da mulher com um paño úmido. Tinha cortes, moretones, o corpo destrozado, mas seguia com vida. "Não o sei", sussurrou. "Mas alguém quis que morresse, e esse alguém vai pensar que o logrou." Alejandra não despertou esse dia, nem ao seguinte. Esteve em coma durante 2 semanas completas. E quando finalmente abriu os olhos, quando Dona Loreto lhe perguntou seu nome, sua família, sua vida, Alejandra Torres não recordava nada. Nem seu nome, nem seu esposo, nem a traição, nem o empujão. Só recordava cair, cair sem fim, e o vento frio das montanhas. "Como te chamas, filha?" perguntou Dona Loreto com dulzura. A mulher na cama mirou suas próprias mãos, tocou seu ventre abultado e com voz ronca disse: "Não o sei, não sei quem sou." Dona Loreto fechou a porta da habitação e se sentou junto a Elias na pequena cozinha de sua casa. Afuera, as ondas de Topolobampo rompiam suavemente contra a praia. Era uma noite tranquila, demasiado tranquila para o que estava por vir. "Está em trabalho de parto", disse Dona Loreto, secando as mãos com um trapo. "O bebê vem antes de tempo. Com tudo o que passou seu corpo, é um milagre que tenha chegado até aqui." Elias levantou-se de imediato. "Llamo ao hospital de Guasave, ou melhor, ao de Los Mochis." Dona Loreto negou com a cabeça. "Não há tempo, e além disso," mirou para a habitação, onde a mulher sem nome gemia de dor. "Se alguém a está buscando para fazer-lhe dano, levá-la ao hospital seria entregá-la." "Não, Elias, este bebê vai nascer aqui, em minha casa, como nasceram tantos outros em meus 40 anos de enfermeira." Elias tragou saliva. Tinha medo, mas confiava em Dona Loreto mais que em ninguém neste mundo. "O que necessita que faça?" "Reza", disse ela simplesmente. "Reza para que tanto a mãe como o bebê sobrevivam a esta noite."
3 horas depois, enquanto a lua se ocultava de trás das nuvens, um lanto agudo rompeu o silêncio da noite. Um menino, pequeno, delgado, mas com pulmões fortes, muito fortes. Dona Loreto envolveu o bebê em uma manta limpa e o acercou ao peito de sua mãe. A mulher sem nome, com os olhos apenas abertos pelo esgotamento, mirou ao pequeno rosto arrugado. É um menino, sussurrou Dona Loreto. Um varão. Hermoso. A mulher tentou sonreír. Seus lábios temblavam. As lágrimas corriam por suas mejilhas, mas não sabia por que chorava. Se era de alegria, de tristeza ou de algo que não podia recordar. Como se chama? Perguntou com voz débil. Dona Loreto frunciu o senho. Filha, isso tu decides. É a sua mãe. Mas eu não recordo nada. Não sei quem sou. Como vou saber quem é ele? O bebê abriu os olhos por um momento. Olhos escuros, profundos, como se já tivessem visto demasiado para ter só minutos de vida. Então, chamemo-lo Esperança, murmurou a mulher, porque é o único que tenho agora. Dona Loreto assentiu, mas em seu coração sabia que algo não estava bem. Esta mulher havia perdido a memória, sim, mas também havia perdido algo mais profundo. Algo que nem sequer a medicina podia explicar. Havia perdido sua identidade, seu passado, seu futuro, que agora tinha um filho que dependia dela, sem saber sequer seu próprio nome. Passaram 2 meses. A mulher sem nome se recuperou lentamente. Dona Loreto a chamou de Ana, porque necessitavam algo simples, algo que não doesse pronunciar. Ana aceitou o nome como se sempre tivesse sido seu. Mas com o bebê, as coisas se complicaram. Ana intentava ser boa mãe. Intentava-o com todas suas forças. Mas cada vez que mirava ao menino, sentia um vazio horrível no peito, como se algo lhe estivesse sendo arrancado de novo. Os sonhos começaram na 3ª semana depois do parto. Todas as noites, Ana via o mesmo. Barranco profundo, vento helado. Uma mão empurrando-a, um grito que saía de sua garganta, mas que ninguém escutava, e sempre despertava empapada em suor, com o coração batendo tão rápido que pensava que ia explotar. Dona Loreto, disse uma manhã, enquanto alimentava o bebê. Creio que alguém me fez dano. Alguém me tirou. Alguém quis matar-me. A anciã deixou de lavar os pratos e se volteou lentamente. Recordas algo? Um rosto? Um nome? Ana negou com a cabeça, frustrada. Só sinto medo, todo o tempo, como se me estivessem perseguindo, como se não estivesse a salvo, como se ele tampouco estivesse a salvo. Dona Loreto se acercou e se sentou junto a ela. Pôs sua mão arrugada sobre a de Ana. Filha, escuta-me bem. Esse bebê necessita uma família que possa cuidá-lo. Uma família que não viva com medo. Uma família que possa dar-lhe amor, estabilidade, segurança. Tu ainda estás sanando. Não só teu corpo, tua mente, tua alma. Ana sentiu que o mundo se desmoronava de novo. O que está dizendo? Conheço uma família boa em Mazatlán. Gente de bem. Levam anos querendo adoptar um bebê. Poderiam dar-lhe tudo o que ele necessita. Não. Ana abraçou o menino contra seu peito. Não pode quitar-me-lo. É o único que tenho. Por isso mesmo, Ana, disse Dona Loreto com firmeza, mas com amor. Porque é o único que tens. Ele merece mais. Merece uma vida sem medos, sem pesadelos, sem um passado que o persiga, embora não o conheça. Ana llorou como nunca havia llorado, nem sequer quando despertou sem memória, porque esta perda sim a sentia. Esta perda
Era real, presente, devastadora. Não posso deixá-lo ir. Podes, sussurrou Dona Loreto, porque o amas. E o verdadeiro amor, às vezes, significa soltar. Uma semana depois, em um orfanato de Mazatlán, um casal de apelido Ramírez recebeu em seus braços um bebê de 2 meses. Llenaram os papéis, firmaram os documentos, deram-lhe um nome oficial, Caleb Ramírez. Desde a janela do 2º piso, Ana observava a cena, invisible, rota, destrozada. Viu como a mulher abraçava o bebê com tanta ternura que lhe doeu a alma. Viu como o homem besava a frente do menino, como se fosse o tesouro mais preciado do mundo. E viu como se marchavam em sua caminhoneta branca, levando-se a única razão pela qual ela havia sobrevivido. Dona Loreto apareceu de trás dela e pôs uma mão em seu ombro. Fizeste o correto, filha. Mas Ana não respondeu. Só seguiu mirando a caminhoneta até que desapareceu no horizonte. E então, por primeira vez desde que despertou sem memória, sentiu algo mais forte que o medo. Sentiu rabia. Não sabia contra quem. Não sabia por quê. Mas a sentia ardendo dentro dela como fogo. Alguém lhe havia quitado sua vida, sua identidade, seu passado. E agora lhe haviam quitado seu filho. Embora não recordasse quem era. Embora não soubesse seu nome. Embora não conhecesse sua história. Uma coisa sim sabia, com certeza. Algum dia, de alguma forma, ia recuperá-lo tudo. Anos passaram em Topolobampo como as ondas. Um tras outro, constantes, implacáveis. Ana trabalhava no pequeno restaurante de mariscos de Dona Loreto, El Rincón de Loreto. Atendia mesas, cocinava ceviche, preparava aguatile, sonreía aos turistas e aos pescadores locais. Por fora, parecia uma mulher normal, tranquila, recuperada. Mas por dentro, algo seguia roto. Os sonhos nunca se detiveram. Cada noite, o barranco. Cada noite, a queda. Cada noite, o grito que ninguém escutava. E cada manhã, despertava com o nome Maurício nos lábios. Não sabia quem era. Não sabia se era real ou inventado. Mas esse nome a perseguia como um fantasma. Em seu dia livre, sempre fazia o mesmo. Caminhava até a orilla do mar, se sentava nas rocas e mirava para o norte, para as montanhas, para algo que não podia ver, mas que sentia em seu peito como um anzuelo clavado. "Por que sempre miras para lá?" perguntou-lhe Elias uma tarde, enquanto reparava suas redes cerca de onde ela estava sentada. Ana tardou em responder. "Porque sinto que deixei algo lá, algo importante, alguém importante." "Teu filho." Ela asentiu, mas também negou. "A ele sim, mas também a mim mesma." Elias deixou de trabalhar e a mirou com esses olhos amáveis que sempre tinha. "Algum dia vais recordar, Ana. Algum dia vais saber quem és." "O sei", disse ela em voz baixa. "E quando esse dia chegar, alguém vai pagar pelo que me fez." O vento do mar soprou forte, como se a natureza mesma confirmasse suas palavras. Entretanto, a mais de 1000 quilômetros de distância, em um elegante penthouse de Ciudad Juárez, Maurício Salgado brindava com champanhe junto a Verônica del Rio. "Por nós", disse ele, levantando sua copa. "Pelo poder, pelo futuro." Verônica sorria, essa sorrisa calculada que usava para as câmeras e para a gente importante. "Pela gubernatura de Chihuahua", acrescentou ela, "e por haver eliminado os obstáculos do caminho." Ambos beberam. Ambos riram. Nenhum dos dois pensava em Alejandra Torres. Para eles, ela era só uma lembrança borrosa, um problema resuelto. Uma mulher que havia desaparecido faz 6 anos e que ninguém estranhava. Ou isso creriam, porque nesse mesmo momento
em um pequeno restaurante de Topolobampo, Ana terminava seu turno e encendia a velha televisão da cozinha para ver as notícias. E o que viu a mudou tudo. Um anúncio político. O logo do Partido Revolucionário. E na tela, um homem de traje impecável, cabelo perfeito, sorriso de político. Maurício Salgado, candidato a governador de Chihuahua. E junto a ele, tomada de seu braço, sonriente e elegante, Verônica Del Rio, sua esposa. O prato que Ana sostinha caiu ao piso e se fez pedaços. Seu coração se detive. Sua respiração se cortou. E de golpe, como um raio atravessando seu cérebro, tudo voltou. Tudo. Seu nome, sua empresa, sua gravidez, o barranco, o empujão, a traição, o bebê, seu bebê. Ana se aferrou à mesa para não cair. As imagens a golpeavam uma tras outra, como ondas furiosas. Dona Loreto entrou correndo desde o comedor ao escutar o ruído. Ana, o que passou? Mas Ana já não era Ana. Levantou a vista para a televisão, onde Maurício seguia falando de justiça, de honestidade, de família. E com uma voz que não havia usado em 6 anos, com uma voz que saía desde o mais profundo de seu ser, disse: "Meu nome não é Ana. Meu nome é Alejandra Torres. E esse homem me matou." Dona Loreto ficou helada. Na televisão, Maurício Salgado seguia sorrindo, sem saber que a mulher que havia empurrado ao abismo faz 6 anos acabava de regressar de entre os mortos. Alejandra ficou de pé no meio da cozinha, temblando. 6 anos de lembranças a golpeavam ao mesmo tempo. Sua vida anterior, sua empresa de consultoria empresarial em Monterrey, seu matrimônio com Maurício, as viagens, as promessas, as mentiras. E Verônica. Sempre Verônica. Sua suposta melhor amiga desde a universidade. Tudo havia sido uma mentira. Dona Loreto a tomou do braço e a ajudou a sentar-se. "Respira, filha. Respira despacio." Mas Alejandra não podia respirar, porque agora também recordava o mais doloroso. Havia estado grávida de 5 meses, e esse bebê que havia dado em adopção, pensando que não tinha direito a quedárselo, era o filho que Maurício havia intentado matar junto com ela. "Meu bebê", sussurrou. "Caleb é meu filho de verdade." Dona Loreto fechou os olhos. Havia-o sospechado desde sempre, mas escutá-lo em voz alta doía diferente. "Sinto muito, Alejandra. Se tivesse sabido..." "Não", a interrompeu Alejandra levantando a vista. "Você fez o correto. Salvou-me a vida. Cuidou-me quando ninguém mais o faria. E protegeu a meu filho, dando-lhe uma família que eu não podia dar-lhe nesse momento." Pôs-se de pé. Suas pernas temblavam, mas se manteve firme. "Mas agora sim sei quem sou, e sei o que tenho que fazer." "O que vais fazer?" perguntou Dona Loreto com preocupação. "Esse homem é poderoso. Tem dinheiro, influência, contactos políticos. E eu tenho algo que ele não tem", disse Alejandra, mirando novamente a televisão, onde o rosto de Maurício seguia aparecendo. "Tenho a verdade e tenho tempo, todo o tempo do mundo." Elias entrou nesse momento com uma rede cheia de camarões. "O que está passando aqui? Por que Ana está..." "Meu nome é Alejandra", disse ela volteando-se para ele, "e necessito sua ajuda." Os dois. Durante as seguintes 3 semanas, Alejandra não saiu do quarto que Dona Loreto lhe havia dado. Pediu que lhe trouxessem todas as notícias, todos os jornais, toda a informação disponível sobre Maurício Salgado. Estudou-o como um cirurgião estuda um tumor antes de operá-lo, com precisão, sem emoções, com um só objetivo: eliminá-lo.
Descobriu que Maurício havia herdado a fortuna de seu pai, um empresário da construção em Chihuahua, que se havia casado com Verônica Del Rio apenas 8 meses depois da desaparição de Alejandra, que tinham uma fundação de beneficência que supostamente ajudava mulheres vítimas de violência. A ironia era tão cruel que Alejandra teve que morder uma almofada para não gritar. Também descobriu que Verônica tinha um irmão, Derek Del Rio, um advogado com escritórios em Tijuana e Ciudad Juárez. Aparecia em várias fotos junto a Maurício. Demasiadas fotos. Demasiada cercania. Família feliz, pensou Alejandra com amargura. Todos cúmplices, todos sujos. Mas o mais importante que descobriu foi isto. Maurício estava preparando sua candidatura para governador. As eleições seriam em 4 anos. Ele necessitava tempo para construir sua imagem, para limpar seu nome, para fazer contactos. Alejandra sonriu pela primeira vez em 3 semanas. Uma sorrisa fria, calculadora. Já sei como destruir-te, murmurou mirando a foto de Maurício no jornal. Vou preparar-me, vou estudar. E quando estiveres no mais alto, quando creres que ganhaste, aí vou aparecer. Tocaram a porta. Era Dona Loreto. Filha, tens que comer algo. Levas dias sem provar bocado. Alejandra abriu a porta. Já não era a mulher destruída de faz 3 semanas. Havia algo diferente em seus olhos. Algo perigoso. Dona Loreto, necessito fazer-lhe uma pergunta importante. Dime, conhece alguém que possa conseguir-me documentos falsos? Identificação, acta de nascimento, títulos universitários. A anciã ficou pálida. Alejandra, isso é ilegal, perigoso. Mas perigoso é o que vou fazer sem proteção, respondeu Alejandra. Se me apresento como Alejandra Torres, mataram-me antes de que possa fazer justiça. Necessito uma nova identidade. Necessito ser alguém que eles não conheçam. Alguém em quem possam confiar. Alguém a quem possam contratar. Dona Loreto suspirou profundamente. Sabia que não poderia convencê-la do contrário. Elias tem um primo em Culiacán. Trabalha digamos que em papéis especiais. Mas é caro. Muito caro. Não me importa, disse Alejandra. Venderei meu anel de boda se for necessário. Esse anel que milagrosamente seguia em meu dedo quando me encontraram. Tirou o aro de ouro que havia usado durante 2 anos, sem saber o que significava. Agora o mirava com asco. Além disso, acrescentou, necessito ir a Guadalajara. A Guadalajara? Para quê? Para estudar. Para preparar-me. Se vou infiltrar-me em sua campanha quando chegar o momento, necessito ser creíble. Necessito um título real. Necessito conhecimento real. Dona Loreto a mirou com uma mescla de admiração e terror. Quanto tempo crês que te tomará? Alejandra calculou mentalmente. 3 anos. Talvez um pouco mais. Quando Maurício anuncie sua candidatura oficial, eu estarei pronta. Perfeitamente pronta. 3 anos depois. Universidade de Guadalajara. Uma mulher de 33 anos recebia seu título de doutorado em psicologia política com menção honrosa. Seu nome, segundo o diploma, doutora Ariana Torres Cole. Não se parecia em nada a Alejandra Torres de antes. Havia cortado seu cabelo largo até os ombros. Havia-o tenido de castanho oscuro com reflexos sutiles. Usava lentes de contato que mudavam a cor de seus olhos de café, a cor miel. Havia aprendido a maquilhar-se diferente, a caminhar diferente, a falar diferente. Inclusive havia modificado ligeiramente sua voz, fazendo-a mais grave, mais controlada. Sua especialização, manipulação mediática, construção de imagem política e análise do discurso em campanhas eleitorais. Era perfeita, demasiado perfeita para ser ignorada. Durante esses 3 anos, havia trabalhado em 2 campanhas políticas menores em Jalisco. Havia construído um currículo impecável,
referências sólidas, artigos publicados, conferências dadas. E o que o mais importante, havia aprendido a ler as pessoas, a detectar suas debilidades, a encontrar seus segredos, exatamente o que precisava para destruir Maurício Salgado. Uma tarde de maio, Ariana estava em seu pequeno departamento em Guadalajara, quando recebeu uma chamada de Dona Loreto. Filha, encende as notícias. Canal 5. Ariana obedeceu, e o que viu a fez sonreír. Maurício Salgado acabava de anunciar oficialmente sua candidatura para governador de Chihuahua. A campanha começaria em 3 meses. Estava buscando consultores de imagem, profissionais, os melhores. É hora, murmurou Ariana. Está segura disto? Perguntou Dona Loreto desde o telefone. Todavia podes echar-te para trás. Todavia podes viver tua vida em paz. A paz, disse Ariana, não é possível enquanto ele siga respirando, enquanto ela siga sorrindo, enquanto meu filho cresça sem saber que sua mãe está viva. Houve silêncio do outro lado. Averiguaste algo sobre Caleb? Ariana sentiu um nudo na garganta, mas o tragou. Vive em Hermosillo, Sonora. A família que o adotou mudou-se faz 1 ano. Tem 6 anos agora. Vai a uma escola privada. Gosta de futebol. Está aprendendo a tocar a guitarra. Como sabes tudo isso? Porque contratei um investigador privado faz 6 meses e tenho estado seguindo sua vida de longe, sem acercar-me, sem intervenir. Todavia não. Alejandra. Ariana a corrigiu. Alejandra Torres morreu no Barranco do Cobre faz 5 anos. A mulher com quem falas agora é Ariana Torres Cole. E Ariana não tem medo. Ariana não tem dúvidas. Ariana só tem um propósito: justiça. Colgou o telefone. Se acercou ao espelho de corpo completo em sua habitação. Se mirou detenidamente. Já não ficava nada da mulher ingênua que havia confiado cegamente em seu esposo e em sua melhor amiga. Esta mulher era diferente. Esta mulher havia sobrevivido ao impossível. Havia parido na dor. Havia entregado seu filho. Havia renascido das cenizas e agora estava pronta para a guerra. Sacou sua laptop e começou a redactar um correio eletrônico. O destinatário. O equipo de campanha de Maurício Salgado. Assunto: proposta de consultoria em imagem política. Estimado equipo, meu nome é doutora Ariana Torres Cole, especialista em psicologia política e construção de imagem pública. Tenho trabalhado em campanhas exitosas em Jalisco e tenho experiência específica em demografia do norte do México. Gostaria de oferecer meus serviços como consultora para a campanha do senhor Maurício Salgado. Adjunto meu currículo e referências. Quedo atenta à sua resposta. Saudações cordiais. Doutora Ariana Torres Cole. Adjuntou os documentos. Revisou o correio 3 vezes e pressionou enviar. A mensagem viajou pela internet. Atravessou centos de quilômetros. E chegou a um escritório em Ciudad Juárez, onde um assistente de campanha o abriu, leu o currículo e pareceu-lhe impressionante. Reenviou-o a seu superior, quem a sua vez o reenviou ao coordenador geral. E 2 dias depois, o telefone de Ariana. Sonou. Doutora Torres Cole? Sim, ela fala. Llamo-lhe do equipo de campanha do senhor Maurício Salgado. Gostaria nos agendar uma entrevista com você. Parece-nos muito interessante seu perfil. Ariana fechou os olhos. Respirou profundo. Por suposto, seria uma honra. Perfeito. Pode viajar a Ciudad Juárez a próxima semana? Posso estar lá amanhã mesmo, se for necessário. O homem do outro lado riu. Gosto de sua atitude, doutora. Vemo-nos na quinta-feira às 10 da manhã. Envio-lhe a direção por mensagem. Ali estarei.
Obrigada. Colgou. Ficou sentada no sofá, com o telefone todavia na mão. Depois de 5 anos, depois de tanta dor, depois de tanto esperar, finalmente ia estar cara a cara com o homem que a havia empurrado ao abismo. E esta vez ele não saberia quem era ela. Mas ela sabia perfeitamente quem era ele. Um assassino, um mentiroso e pronto, um homem destruído. Na quinta-feira pela manhã, Ariana Torres Cole chegou às oficinas de campanha de Maurício Salgado em Ciudad Juárez. Edifício moderno, vidros polarizados, logo do partido na entrada. Levava um traje sastre gris, tacones medianos, portafólio de piel, lentes discretos. Via-se profissional, séria, confiável. Ninguém poderia reconhecer nela a mulher que havia caído do barranco. A recebeu o coordenador de campanha, um homem de uns 50 anos, chamado Roberto Villanueva. Doutora Torres Cole, que gosto conhecê-la em pessoa. Seu currículo é impressionante. Obrigada, Sr. Villanueva. É um gosto estar aqui. Falaram durante 20 minutos sobre estratégias, sobre imagem, sobre o perfil do candidato. E então, a porta do escritório se abriu. E entrou Maurício Salgado. Ariana sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Cada músculo de seu corpo se tensou. O coração lhe batia tão forte que pensou que todos na sala poderiam escutá-lo. Mas não mostrou nada. Absolutamente nada. Pôs-se de pé, sorriu profissionalmente e estendeu a mão. Senhor Salgado, é uma honra conhecê-lo. Maurício a mirou de arriba a abaixo, evaluando-a, analisando-a. Por um segundo, Ariana pensou que a havia reconhecido, que tudo se viria abaixo, que seu plano terminaria antes de começar. Mas então, Maurício sorriu. Essa sorrisa de político que havia aperfeiçoado com os anos, e estreitou sua mão. A honra é minha, doutora. Tenho escutado coisas muito boas sobre você. Sua mão, a mesma mão que a havia empurrado, a mesma mão que havia intentado matar seu filho. Ariana apertou o agarre. Forte, demasiado forte para uma mulher delicada. Maurício notou a força, mas sorriu. Vaia, tem caráter, gosto disso. Nesse trabalho, disse Ariana com voz controlada, o caráter é indispensável. Então creio que vai encajar perfeitamente em nosso equipo. Roberto Villanueva aplaudiu. Isso significa que está contratada, senhor? Maurício não deixou de mirar Ariana, como se tratara de recordar algo, como se algo nela lhe resultara vagamente familiar. Mas era impossível. Alejandra Torres estava morta. Ele mesmo se havia assegurado disso. Sim, disse finalmente. Está contratada. Bem-vinda ao equipo, doutora Torres Cole. Ariana sorriu. Uma sorrisa perfeita. Profissional. Não se arrependerá, senhor Salgado. Prometo-lhe que esta campanha será inolvidável. Ariana Torres Cole chegou a segunda-feira pela manhã às oficinas de campanha com seu portafólio e uma determinação de aço. Maurício Salgado estava em uma reunião com seu equipo financeiro, assim que Roberto Villanueva a apresentou ao resto do pessoal. Havia 12 pessoas em total. Publicistas, desenhadores gráficos, community managers, analistas de dados e o fotógrafo oficial de campanha. Todos jovens, todos ambiciosos, todos dispostos a vender sua alma com tal de estar do lado ganhador. A doutora Torres Cole estará a cargo da imagem pública do senhor Salgado, explicou Roberto. Tudo o que tem a ver com discursos, aparições em meios, manejo de crises, tudo passa por ela primeiro. Um chico de 26 anos chamado Sebastián levantou a mão. E o que passa com as decisões que já tomamos? Se descartam. Ariana mirou-o diretamente aos olhos. Se são boas decisões, se quedam.
Se são medíocres, se melhoram. Se são malas, se eliminam. Algum problema com isso? Sebastian tragou saliva e negou com a cabeça. Nenhum, doutora. Bem, Ariana sonriu. Então comecemos. Durante as seguintes 4 horas, revisou cada material publicitário, cada proposta de evento, cada linha de discurso que o equipo havia preparado. E os destruiu, não com crueldade, mas com precisão cirúrgica, señalando cada erro, cada debilidade, cada oportunidade perdida. Ao final da reunião, todo o equipo a mirava com uma mescla de respeito e medo, exatamente como ela queria. Dia 3. Primeiro encontro a solas com Maurício. Maurício chamou-a a seu escritório privado, um espaço grande, moderno, com vista à cidade, quadros de arte contemporânea nas paredes, um escritório de caoba, tudo desenhado para impressionar. Doutora, tome asiento, disse ele señalando uma sila frente a seu escritório. Ariana se sentou, cruzou as pernas, sacou sua tableta. Em que posso ajudá-lo, Sr. Salgado? Maurício se recostou em sua sila, estudando-a. Quero saber o que realmente pensa de mim, não a versão profissional, a verdade. Ariana alçou uma ceja. Está seguro de que quer ouvir isso? Completamente. Ela deixou a tableta a um lado e o mirou diretamente. Você é carismático, inteligente, sabe como dominar uma sala, mas tem um problema grave, sua esposa. Maurício se tensou visivelmente. Perdão? Verônica Del Rio projeta ambição, não calidez humana, não empatia. Os votantes necessitam crer que a futura primeira-dama se preocupa por eles. Ela parece preocupar-se só pelas câmeras. Maurício apertou a mandíbula. Ariana sabia que havia dado no branco. Verônica é complicada, admitiu finalmente. Mas é minha esposa. Vem no pacote. Então há que trabalhar em sua imagem, disse Ariana tomando notas. Eventos com crianças, visitas a asilos, trabalho comunitário, coisas que a humanizem. E o que há de mim? O que devo mudar? Ariana mirou-o fixamente. Por dentro, seu coração gritava. Por fora, seu rosto permanecia neutro. Deve parecer mais honesto. Mais honesto? Sim, porque os votantes podem perdoar muitas coisas, Sr. Salgado. Podem perdoar erros. Podem perdoar inexperiência. Mas não perdoam a falsidade. E você, com todo respeito, tem cara de político tradicional, de alguém que promete e não cumpre. Maurício levantou-se bruscamente, caminhou para a janela. Sabe quantas pessoas me têm dito isso mesmo? Então talvez deveria começar a escutá-las. Houve um longo silêncio, tenso. Finalmente, Maurício girou-se. Gosto de você, doutora. É directa, não joga jogos. A maioria diz-me o que quero ouvir. Você diz-me o que necessito ouvir. Por isso me contratou, respondeu Ariana. Se quisesse alguém que lhe aplaudisse tudo, teria contratado um payaso. Maurício riu, uma risa genuína. Tem razão. Muito bem, adiante. Hás-me parecer honesto, embora não o seja. As palavras saíram de sua boca com tanta naturalidade que Ariana sentiu náuseas, mas sorriu. Farei meu melhor esforço, senhor. Sexta-feira à tarde. Aparição de Verônica Del Rio. Verônica apareceu nas oficinas como um furacão. Tacones Louboutin. Vestido Chanel. Perfume caro que enjenava toda a sala. Onde está meu esposo? Perguntou ao assistente de recepção, sem sequer mirá-lo. Em reunião com a doutora Torres Cole, senhora. A doutora quem? A nova consultora de imagem. Verônica frunciu o senho. Ninguém lhe havia informado de nenhuma consultora nova. Sem tocar, abriu a porta do escritório de Maurício. E ali estava ele, sentado muito cerca de uma mulher elegante, mirando juntos uma apresentação na laptop. Demasiado cerca.
Maurício, disse Verônica com voz helada. Não sabia que tínhamos visitas. Maurício levantou a vista, claramente molesto pela interrupção. Verônica, querida, permite-me apresentar-te à doutora Ariana Torres Cole, nossa nova consultora de imagem. Ariana levantou-se e estendeu a mão com uma sonrisa profissional. Muito gosto, senhora Salgado. Tenho ouvido muito sobre você. Verônica mirou a mão estendida como se fosse algo contagioso. Logo, com desdém, a estreitou apenas um segundo antes de soltá-la. Que raro, disse Verônica. Porque eu não tenho ouvido nada sobre você. A tensão na sala era palpável. Maurício levantou-se rapidamente. Ariana acaba de unir-se ao equipo esta semana. Estava por chamar-te para contar-te. É especialista em psicologia política. Estudou em Guadalajara. Tem um currículo impressionante. Que maravilha, disse Verônica sem entusiasmo. Maurício, necessito falar contigo. A sós. Ariana recolheu suas coisas com calma. Claro, sem problema. Já terminamos por hoje. Senhor Salgado, vemo-nos à segunda-feira para revisar os discursos. Enquanto passava junto a Verônica caminho à porta, Ariana percebeu algo em seus olhos. Algo que conhecia muito bem. Celos. Verônica estava celosa. E isso podia ser útil. Segunda-feira. Primeiro evento público. O primeiro evento foi em uma escola primária em Ciudad Juárez. Maurício daria uma charla sobre educação e oportunidades. Verônica devia estar a seu lado, sorriente, solidária. Mas Ariana notou em seguida que algo andava mal. O linguagem corporal de Verônica era frio, distante. Cada vez que Maurício intentava tocar seu braço, ela se apartava sutilmente. Problemas no paraíso, pensou Ariana. Perfeito. Depois do evento, enquanto o equipo guardava o equipo, Ariana viu Verônica discutindo com Maurício junto à caminhoneta. Se acercou um pouco, fingindo revisar suas notas. Não me importa se é competente, sussurrava Verônica. Não gosto dela. Há algo nela que não me agrada. Não gostas de ninguém que eu contrate, respondeu Maurício, cansado. É uma profissional. Só isso. Profissional. Verônica riu com amargura. Vi como a miras, como te acercas a ela. Crês que sou estúpida? Agora está sendo ridícula. 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 Depois de tudo o que fizemos juntos, depois de tudo o que sacrifiquei por ti, me chamas ridícula? Maurício mirou a seu redor nervoso, notando que algumas pessoas começavam a observar. Baixa a voz, ordenou em um sussurro furioso. Estamos em público. Ao diabo com o público. Mas... Verônica baixou a voz de todos modos. Desraste dela, ou o farei eu. Maurício agarrou-lhe o braço com força. Demasiada força. Não farás nada, entendes-me? Nada. Ela se queda. Ponto final. Verônica mirou-o com tal ódio que por um momento pareceu que ia abofeteá-lo ali mesmo. Mas logo sorriu. Essa sorrisa falsa, fria, que usava frente às câmeras. Está bem, querido. Como queiras. Se soltou do agarre e caminhou para a caminhoneta, seus tacones ressonando furiosos sobre o asfalto. Ariana se alejou rapidamente antes de que alguém a visse, mas seu coração batia com força. Não de medo, mas de satisfação, porque acabava de ver uma grieta no matrimônio perfeito de Maurício e Verônica. Uma grieta pequena, mas as grietas pequenas sempre crescem, e Ariana sabia exatamente como fazê-las explotar. 2 semanas depois. Aparição de Derek Del Rio. Derek Del Rio chegou às oficinas uma tarde de quinta-feira. Alto, apuesto, vestido com um traje italiano que provavelmente custava mais que o salário mensal de todo o equipo. Era o irmão de Verônica e advogado de Maurício. Ariana estava em seu escritório temporal quando Roberto a chamou. Doutora,
O Sr. Del Rio quer conhecê-la. Seu coração deu um salto, mas seu rosto não mostrou nada. Claro, diga-lhe que estarei ali em 1 minuto. Respirou hondo. Revisou sua aparência no espelho. Ajustou os lentes. Repasou mentalmente quem era. Ariana Torres Cole. Doutora. Profissional. Nada que temer. Derek estava na sala de conferências, mirando pela janela com uma copa de vinho tinto na mão. Em pleno dia, como se fosse dono do lugar. Senhor Del Rio, disse Ariana ao entrar. Um prazer conhecê-lo. Derek girou-se. Seus olhos eram do mesmo cor que os de Verônica. Marrones oscuros, calculadores. Doutora Torres Cole, disse ele, estudando-a de pés à cabeça. Tenho ouvido muitas coisas sobre você. Espero que sejam boas. Interessantes, digamos. Caminhou a seu redor como um tubarão rodeando a sua presa. A minha irmã não lhe agrada. Sua irmã não me conhece. Exato. Derek deteve-se frente a ela. E isso me faz perguntar. Por que alguém tão qualificada como você estava disponível justo quando a necessitávamos? Por que alguém que trabalhou em campanhas em Jalisco, de repente quer trabalhar em Chihuahua? Ariana sostinha seu olhar, sem parpadear. Porque as campanhas em Jalisco eram pequenas. Esta é grande, e quero crescer em minha carreira. Assim de simples. Nada é simples neste negócio, doutora. Por isso investiguei sua formação antes de aceitar o trabalho. Derek alçou uma ceja. Investigou? Claro. O senhor Maurício Salgado, empresário respeitado, família tradicional, sem escândalos públicos, matrimônio estable, filantropia comprovada, o candidato perfeito para trabalhar. Sem escândalos públicos, pensou com amargura, porque ninguém sabe que assassinou a sua primeira esposa. Derek parecia satisfeito com a resposta, mas não completamente convencido. Também fiz algumas investigações sobre você, doutora. O coração de Ariana se detive, mas seu rosto seguiu sereno. E o que encontrou? Muito pouco, na realidade. Historial limpo. Talvez demasiado limpo. Não entendo o que quer dizer. Quero dizer... Derek deu um passo mais cerca. Que você apareceu do nada faz 3 anos. Antes disso, sua ruela digital é... mínima. Quase inexistente. Como se a doutora Ariana Torres Cole não existira antes de 2023. Ariana sentiu o suor frio na espalda, mas forçou uma risa. Senhor Del Rio, não sou uma criminal, só sou uma pessoa reservada. Não uso redes sociais, não publico minha vida em linha. Isso me faz sospechosa? Derek a estudou um largo momento. Não necessariamente, mas causa-me curiosidade. A curiosidade é saudável, disse Ariana. Mas às vezes a gente busca mistérios onde só há privacidade. Talvez. Derek terminou seu vinho. De todos modos, a estarei observando, por precaução. Como deseje. Ele caminhou para a porta, mas deteve-se antes de sair. Uma última coisa, doutora. Maurício é como um irmão para mim. Minha irmã é... Bom, é minha irmã. Se alguém intenta fazer-lhes dano, eu me encargo. Pessoalmente, entende? Era uma ameaça, clara como o cristal. Ariana sorriu dulcemente. Perfeitamente, Sr. Del Rio. Não se preocupe, só estou aqui para fazer meu trabalho. Derek assentiu e saiu. Quando a porta se fechou, Ariana deixou-se cair na sila. As mãos lhe temblavam. Derek era perigoso. Mais perigoso que Maurício. Mais perigoso que Verônica. Porque era inteligente, desconfiado e tinha recursos para investigar. Tinha que ser mais cuidadosa. Muito mais cuidadosa. Mas também tinha que acelerar o plano. Porque enquanto mais tempo passara, maior seria a possibilidade de que Derek descobrira quem era realmente. 3 semanas depois, o descobrimento. Ariana estava trabalhando tarde uma sexta-feira. Todos se haviam ido, excepto ela e o guarda do edifício.
Havia-se ficado a propósito, porque sabia que Maurício guardava arquivos importantes em seu escritório. Arquivos que precisava ver. Às 11 da noite, quando o guarda fazia sua ronda do segundo piso, Ariana entrou ao escritório de Maurício. A porta estava fechada com chave, mas ela havia aprendido a forçar cerraduras durante seus anos de preparação. Habilidades úteis quando planeias destruir a um homem. Entrou. Fechou a porta atrás de si. Encendeu só a lâmpada do escritório para não chamar a atenção. Começou a revisar os arquivos, contratos, propostas, correspondências. E então, em uma carpeta marcada como assuntos privados, o encontrou. Documentos financeiros, transferências bancárias, contas offshore nas Ilhas Caimã, empresas fantasma registradas no Panamá. E todas as transações tinham algo em comum. A firma de Derek Del Rio. Lavagem de dinheiro? Sussurrou Ariana. Obviamente. Tomou fotos com seu celular. Cada página, cada documento, cada transferência. Estava a ponto de fechar a carpeta quando encontrou algo mais. Um sobre Manila, sem etiqueta. O abriu. E o que viu dentro fez que seu coração se detivesse. Eram fotos. Fotos antigas, de faz 5 anos. Fotos dela, de Alejandra Torres, no barranco, antes da queda. E debaixo, uma nota escrita à mão com a letra de Verônica. Eliminada. Problema resuelto. Podemos seguir. As lágrimas hienaram os olhos de Ariana. Não de tristeza, de fúria. Haviam guardado as provas, como troféus, como lembranças de seu crime. Era tão arrogante, tão estúpido, tão... O que fazes aqui? Ariana congelou-se. Girou-se lentamente. Na porta, com os braços cruzados e uma expressão mortal, estava Verônica Del Rio. E em sua mão tinha uma arma. O tempo pareceu detener-se. Ariana mirava fixamente o arma na mão de Verônica. Uma pistola pequena, mas mortal. O tipo de arma que as mulheres ricas levam em seus bolsos de desenhador. Perguntei, o que estás fazendo aqui? Repetiu Verônica, entrando ao escritório e fechando a porta com o pé. Ariana manteve a calma. Havia treinado para momentos como esse. Respirou hondo e levantou as mãos lentamente. Trabalhando. Maurício pediu-me revisar uns documentos para o discurso de amanhã. Mentirosa. Verônica se acercou mais. Maurício está em Monterrey. Não regressa até o domingo. Ele não te pediu nada. Ariana maldijo internamente. Havia revisado a agenda, mas deveu haver uma mudança de último momento. Então foi Roberto quem... Também mentira. Verônica já estava a só 3 metros de distância. Porque viu que estavas fotografiando. Documentos financeiros. Documentos privados. Coisas que uma simples consultora de imagem não tem por que ver. Posso explicá-lo? Não faz falta. Verônica sorriu, mas era uma sonrisa venenosa. Desde o primeiro dia soube que havia algo raro em ti, algo familiar. Como se já te conhecesse de algum lugar. O coração de Ariana se acelerou, mas fingiu confusão. Não sei de que fala. Claro que não. Verônica inclinou a cabeça. Mas, sabes o que é o curioso? Fiz o que meu irmão deveu fazer desde o princípio. Investiguei-te de verdade. Não só teu currículo. A ti, Ariana Torres Cole. E o que encontrou? Ariana manteve a voz firme. Uma doutora respeitável com um historial limpo. Encontrei uma mulher que não existia antes de faz 5 anos, disse Verônica. Documentos que parecem legítimos, mas com pequenas inconsistências. Números de identificação que não coincidem do todo com os registros oficiais. Um passado convincente na superfície, mas vazio quando cavas mais hondo. Verônica deu um passo mais cerca. E então me perguntei, quem faria algo assim?
Quem criaria uma identidade falsa tão elaborada só para trabalhar em uma campanha política? Estás delirando? Ah, sim? Verônica levantou o sobre-manila com as fotos antigas. Então, explica-me por que estavas mirando fotos de Alejandra Torres. Ariana sentiu que o solo desaparecia sob seus pés, mas não podia mostrar debilidade. Não agora. Quem é Alejandra Torres? Minha melhor amiga, disse Verônica, mas sua voz era fria, sem emoção. Ou o era, até que morreu em um acidente muito trágico faz 6 anos. Lamento sua perda, mas não vejo que tem que ver isso comigo. Verônica começou a rir, uma risa baixa, cruel. És boa? Muito boa. Quase me convences. Quase. Mas há um problema. Se acercou ainda mais, o arma agora apontando direto ao peito de Ariana. Tens os mesmos olhos que ela. O quê? Os olhos. Verônica entrecerrou os seus. Mudaste o cabelo, o peso, inclusive a forma de falar. Mas os olhos não mudam, especialmente quando estão cheios de ódio, como os teus agora. Ariana não respondeu. Não podia, porque Verônica tinha razão, e ambas o sabiam. Deus meu! Sussurrou Verônica, uma compreensão lenta formando-se em seu rosto. És ela, és Alejandra Torres. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, Ariana baixou as mãos, tirou os lentes, os deixou cair ao solo, e quando voltou a mirar Verônica, já não havia máscaras, já não havia fingimento. Olá, Verônica, disse Alejandra com sua verdadeira voz, a voz que havia perdido durante 6 anos. Senti saudades tua, minha melhor amiga. Verônica palideceu. O arma temblou em sua mão. Não, não pode ser. Estás morta. Vimos-te cair. Ninguém poderia haver sobrevivido a essa queda. Mas sobrevivi. Alejandra deu um passo à frente. O rio arrastou-me, um pescador encontrou-me e passei os últimos 6 anos esperando, planejando, preparando-me para este momento. Maurício! Verônica retrocedeu. Maurício deve saber. Maurício não saberá nada. Ainda não. Estás louca se crês que vou deixar que... Não vais fazer nada, disse Alejandra com calma. Porque se me disparas aqui, neste escritório, com as câmeras de segurança gravando, tua vida se acaba. A de Maurício também. Tudo porque mataste, tudo porque me traíste, desaparecerá. Verônica mirou rapidamente para a esquina do teto. Ali, parpadeando em vermelho, estava a luz da câmera de segurança. Posso borrar as gravações. Podes intentá-lo, disse Alejandra. Mas fiz cópias que estão em lugares seguros, com pessoas de confiança, com instruções de publicá-las, se algo me passa. Assim que podes matar-me, Verônica. Podes apertar o gatilho agora mesmo, mas em 24 horas, o mundo inteiro saberá o que tu e Maurício fizeram. Verônica dudou. O arma seguia apontando, mas sua mão temblava cada vez mais. O que queres? Justiça, disse Alejandra. Quero que tudo o que construíram sobre minha espalda, com meu sofrimento, com o sangue de meu filho, se derrumbe. Quero que sintam o que eu senti ao cair daquele barranco. O medo, a traição, a desesperação. Maurício nunca saberá que segues viva. Vou contar-lhe agora mesmo. E o quê? Interrompiu Alejandra. Vão matar-me outra vez. Esta vez com mais cuidado. Que romântico e idiota de sua parte. Verônica apertou os dentes. Não tens provas. Nenhuma prova real do que passou aquela noite. Tenho tua nota. Alejandra señalou sobre. Eliminada. Problema resuelto. Escrita de teu punho e letra. Isso somado ao fato de que estou viva e posso testificar, junto com os documentos de lavagem de dinheiro que acabo de fotografar. Diria que tenho provas mais que suficientes. Ninguém te crerá. Uma mulher que regressou de entre os mortos com uma identidade falsa. Parecerás louca.
Talvez, disse Alejandra. Ou talvez pareça uma sobrevivente que se viu obrigada a esconder-se porque seu próprio esposo e sua melhor amiga intentaram matá-la. A ver, que história crês que preferirá a verdade? Verônica baixou lentamente o arma. Suas opções se estavam esgotando, e o sabia. O que queres de mim? Quero que sigas exatamente como estás, disse Alejandra, fingindo que não sabes quem sou, fingindo que tudo está bem, enquanto termino o que vim a fazer. E o que é isso? Alejandra sonriu, uma sonrisa helada. Destruí-lo tudo, absolutamente tudo. E quando Maurício esteja na cima de sua campanha, quando crer que ganhou, quando esteja a ponto de converter-se em governador, então revelarei quem sou. Então mostrarei ao mundo o que vocês dois fizeram, e cairão tão forte e tão dolorosamente que desejarão haver me matado bem a primeira vez. Verônica tragou saliva. És um monstro? Não, disse Alejandra. Sou o que vocês... Derek Del Rio caminhou lentamente até o escritório de Maurício. Não apartou os olhos de Alejandra nem por um segundo. Ela ainda sostinha o dispositivo na mão. E de trás dela, a computadora encendida mostrava claramente que havia acedido ao sistema sem autorização. Vou dar-te uma oportunidade, disse Derek, sentando-se na sila de Maurício como se fosse sua. Uma só oportunidade para explicar-me o que diabos fazes no escritório de meu cunhado, um sábado pela noite, com o que parece ser um dispositivo de espionagem. Alejandra calculou suas opções. Podia correr, mas ele havia fechado a porta. Podia gritar, mas não havia ninguém que a escutasse. Podia intentar pelear, mas Derek era mais grande, mais forte e provavelmente estava armado. Assim que fiz o único que podia fazer. Atacou. Está bem, disse ela, deixando cair o keylogger sobre a mesa. Queres a verdade? Aqui está. Estou investigando a teu cunhado porque sospecho que está envolvido em lavagem de dinheiro. E pelo que tenho encontrado, não estou equivocada. Derek parpadeou, claramente surpreendido pela resposta. És uma consultora de imagem, não uma investigadora. Sou uma consultora de imagem que não lhe gosta trabalhar para criminais, disse Alejandra cruzando os braços. Quando me contrataram, pensei que Maurício era limpo, mas quanto mais tempo passo aqui, mais coisas estranhas vejo. Transações que não quadram, dinheiro que desaparece dos fundos de campanha. E muitas, demasiadas conexões contigo, Sr. Del Rio. Derek levantou-se despacio. Estás a acusar-me de algo? Estou dizendo que tenho visto documentos, contas offshore, empresas fantasma, teu nome em demasiados lugares onde não deveria estar. E decidiste investigar por tua conta em lugar de ir à polícia? Por quê? Porque não sou estúpida, respondeu Alejandra. Se Maurício tem suficiente poder para lavar milhões, também tem poder para comprar polícias, fazer desaparecer provas e fazer desaparecer pessoas. A ironia de suas próprias palavras não lhe passou desapercebida. Derek a observou durante um largo momento. Logo, para sua surpresa, começou a rir. Tens a galas, isso devo admiti-lo. Invades o escritório do candidato para o que trabalhas, instalas dispositivos de espionagem e, quando te descobrem, tens a audácia de lançar acusações. Valentia ou estupidez? Ainda não decido qual. Nenhuma das duas, disse Alejandra. É autopreservação. Não quero ser cúmplice de algo ilegal. E muito menos quero que meu nome apareça nos jornais quando tudo isto explote. Se é que explote. Sempre explote, replicou Alejandra, dando um passo adiante. Os políticos corruptos sempre caem. Sempre. A única questão é quando. E eu prefiro estar longe quando isso passe. Derek tomou o keylogger da mesa e o examinou com atenção. Este dispositivo? Onde o conseguiste?
Internet. Hoje em dia podes comprar qualquer coisa em internet. E o que ias fazer exatamente com a informação que obtivesses? Guardá-la, disse Alejandra, como seguro, em caso de que algo me passasse, em caso de que decidissem que eu sabia demasiado, em caso de que decidíssemos matar-te, interrompeu Derek com uma sonrisa helada. Como minha irmã quis fazê-lo faz 3 semanas quando te encontrou no escritório. Alejandra sentiu o solo mover-se sob seus pés. Ela contou-te. Minha irmã conta-me tudo. Derek guardou o keylogger no bolso. Disse-me que te encontrou revisando documentos privados, que te apontou com uma arma, e que de alguma maneira a convenceste de deixar-te ir. Sempre me perguntei como o lograste. Lógica, disse Alejandra. Expliquei-lhe que matar-me só traria problemas, que era melhor deixar-me terminar meu trabalho e desaparecer em paz. Mas não estás desaparecendo em paz, verdade? Derek começou a caminhar a seu redor como um depredador. Estás urgando, buscando, reunindo provas, quase como se tivesses uma motivação pessoal. Minha motivação é não ir à prisão. Não, disse Derek, detendo-se frente a ela. Tua motivação é outra, e vou descobri-la. Sacou seu telefone do bolso e começou a marcar. O que fazes? Perguntou Alejandra com o pânico subindo por sua garganta. Chamar a polícia para reportar uma intrusão. Espionagem. Veremos como explicas tudo isto. Espera. Por que deveria? Por quê? Disse Alejandra respirando hondo, tomando a decisão mais arriesgada de sua vida. Se chamas a polícia, vou contar tudo o que sei. Sobre as contas offshore, sobre a lavagem de dinheiro, sobre as conexões com o cartel. Tudo. E embora não me creiam ao princípio, vão investigar. E quando investiguem, o encontrarão. E tu, teu cunhado e tua irmã irão à prisão. Todos. Derek baixou lentamente o telefone. Estás a chantagear-me. Estou a oferecer-te um trato, disse Alejandra, forçando uma calma que não sentia. Deixa-me ir. Deixo-te o keylogger. Termino meu contrato nos próximos 2 meses e desapareço de suas vidas para sempre. Sem escândalos, sem polícia, sem problemas. E as provas que já reuniste? Destruirei-as. Todas. Tens minha palavra. Derek riu com desprecio. Tua palavra não vale nada para mim, doutora. Ou deveria dizer, Alejandra. O mundo se detive. O ar desapareceu da habitação. Alejandra sentiu como se lhe tivessem dado um golpe no estômago. O quê? O que disseste? Escutaste-me. Derek agora estava tão cerca que podia sentir seu alento. Alejandra Torres, esposa de Maurício Salgado, declarada morta faz 6 anos depois de cair do barranco do Cobre. Mas não morreste, verdade? De alguma forma sobreviveste. Criaste uma nova identidade. E voltaste para... O que exatamente? Vingança? Alejandra não podia falar. Não podia mover-se. Nem sequer respirar. Verônica sospechou, continuou Derek. Mas eu estava seguro, porque fiz algo que ela não fez. Tomei uma foto tua essa noite no escritório das câmeras de segurança e usei um software de reconhecimento facial. A comparei com fotos antigas de Alejandra Torres. 58% de coincidência. Não é prova absoluta, mas é suficiente, especialmente considerando todas as demais coincidências. Alejandra finalmente encontrou sua voz. Vais matar-me agora, como Maurício intentou fazê-lo? Matar-te seria estúpido, disse Derek. Traria perguntas, investigações, atenção que não queremos. Não, Alejandra, não vou matar-te. Vou fazer algo muito pior. O quê? Derek sorriu, uma sonrisa verdadeiramente maligna. Vou dar-te exatamente o que queres. Vingança. Deixar-te-ei seguir trabalhando na campanha,
Deixar-te-ei crer que estás em controle, que teu plano vai perfeitamente. E quando finalmente decidas revelar tua identidade, quando creres que ganhaste, então destruir-te-ei. Não fisicamente, algo pior. Destruirei tua credibilidade. Farei que pareças uma louca. Uma mulher mentalmente inestável, que criou uma identidade falsa, que acossou ao homem que a rechazou, que inventou histórias de assassinato porque não podia aceitar que ele a havia deixado. Ninguém crerá isso. Farão-se planto as semilhas correctas, disse Derek. Registros médicos falsos mostrando que estiveste internada em clínicas psiquiátricas. Testemunhos de pessoas dizendo que sempre estiveste obsessionada com Maurício. Provas de que falsificaste documentos, de que inventaste acusações. Tudo por vingança. E a melhor parte, teu próprio filho. Alejandra sentiu medo real por primeira vez em anos. Não te atrevas a envolver meu filho. Caleb Ramírez, disse Derek, saboreando cada palavra. 6 anos. Vive em Hermosillo com sua família adoptiva. Um menino feliz, sano, amado. Seria uma pena se, digamos, sua custódia se pusesse em dúvida. Se descobrissem que sua mãe biológica segue viva e é uma mulher mentalmente inestável que o abandonou e agora quer reclamá-lo só para fazer dano. És um monstro. Não, disse Derek com calma. Sou advogado e sei exatamente como proteger meus clientes. Inclusive se isso significa destruir qualquer um que tente daná-los. Alejandra estava acurralada. E o sabia. Derek tinha todo o poder. Todas as cartas. Todas as armas. E ele também o sabia. Assim que este é o trato real, disse Derek. Segues trabalhando. Fazes teu trabalho brilhantemente. Ajudas Maurício a ganhar esta eleição. E quando seja governador, recebes uma generosa bonificação e desapareces. Regressas a Guadalajara, a Sinaloa ou ao inferno, não me importa, mas desapareces e nunca voltas. A mudança não destrua tua vida, não te quito teu filho e não te mando à prisão por fraude de identidade e espionagem industrial. E se me nego? Então amanhã pela manhã, Maurício saberá quem és. A polícia saberá quem és. A imprensa saberá quem és. E tua vida, tal como a conheces, se acabará. Não terás teu filho. Não terás tua vingança. Não terás nada. Só vergonha, humilhação e uns quantos anos de cárcere. Alejandra fechou os olhos. Lágrimas de rabia e frustração rodaram por suas mejilhas. 6 anos. 6 anos de planeação, de preparação, de dor. Tudo para chegar a este momento. E agora estava derrotada. Necessito uma resposta, Alejandra. Abriu os olhos. Mirou Derek com todo o ódio que pôde reunir. Está bem, ajudarei Maurício a ganhar. Farei o melhor trabalho de minha vida e logo me irei. Perfeito. Derek dirigiu-se à porta e a destravou. E Alejandra, só para assegurar-me de que não faças nada estúpido, vou pôr-te vigilância. 24 horas ao dia. Se intentas contactar a polícia, a jornalistas ou fazer qualquer coisa que não seja teu trabalho, sabê-lo-ei. E as consequências serão imediatas e devastadoras. Entendido? Entendido. Excelente. Agora vete a casa. Descansa. Porque a segunda-feira temos um evento importante e necessito que estejas em teu melhor momento. Depois de tudo, agora trabalhas para nós. Saiu deixando a porta aberta. Alejandra permaneceu de pé no escritório vazio por vários minutos. Logo, lentamente, saiu. Caminhou pelos corredores desertos, bajou as escaleiras e saiu à fria noite de Ciudad Juárez. E ali, sentada em seu auto, finalmente deixou que a desesperação a consumisse. Golpeou o volante. Gritou até quedar-se sem voz.
Llorou até que não lhe ficaram lágrimas. Havia perdido, depois de tudo. Depois de tanto sofrimento, tanto sacrifício. Havia perdido. Derek era mais inteligente do que havia imaginado, mais cruel, mais preparado. E agora era sua prisioneira. Prisioneira em uma jaula invisível, onde a liberdade custava o preço de sua vingança. Encendeu o auto. Conduziu sem rumo pelas ruas vazias da cidade. Não sabia para onde ia. Só sabia que não podia voltar a seu departamento. Não, todavia. Não enquanto sentisse essa derrota aplastante. Seu celular sonou. Um número privado. Contestou com voz ronca. Olá? Alejandra, sou eu. Marcos, o jornalista. Havia se esquecido por completo dele. Marcos, eu não o logrei. Derek descobriu-me. Sabe-o tudo. Houve silêncio do outro lado. Sabe que és Alejandra Torres? Sim. E está a chantagear-me. Disse que se não ajudo Maurício a ganhar e logo desapareço, vai destruir minha vida e quitar-me meu filho. Esse homem é perigoso. O sei. Alejandra estacionou em uma gasolinera vazia. Acabou-se, Marcos. Não posso seguir. Não posso arriscar-me a perder Caleb. Entendo. E respeito tua decisão. Mas tenho algo que talvez te faça mudar de opinião. Duvido que algo possa fazê-lo agora. E se te dissesse que tenho uma testemunha? Alguém que esteve no barranco do cobre aquela noite, faz 6 anos. Alguém que o viu tudo. O coração de Alejandra se detive. Isso é impossível. Não havia ninguém. Só eu, Maurício e Verônica. Sim, havia-o, disse Marcos. Um guia turístico, um indígena tarahumara, volvia à sua aldeia quando viu 3 pessoas no barranco. Viu a discussão. Viu o empujão. Viu como caías. Teve medo de falar porque pensou que o matariam também. Mas encontrei-o. Convenci-o de testificar. E aceitou. Se conseguimos proteção para ele. Alejandra não podia crer o que ouvia. Tens uma testemunha ocular, de faz 6 anos, que viu Maurício empurrar-me. Tenho-o. Chama-se Miguel Chaves. 52 anos. Respeitado em sua comunidade. Sem antecedentes. Um testemunho sólido. Creíble. As lágrimas voltaram aos olhos de Alejandra. Mas esta vez não eram de desesperação. Eram de esperança. Onde está? Em um lugar seguro, longe de Ciudad Juárez, longe de qualquer um que possa fazer-lhe dano. E Alejandra, a mais. Encontrei um ex-empregado de Derek. Guardou cópias das transações. Provas reais de lavagem de dinheiro. Está disposto a declarar também. A mudança de imunidade. Alejandra começou a rir. Uma risa histérica, quase maníaca. Tens testemunhas? Tens provas? Tenho-as. E com tua ajuda desde dentro da campanha, podemos construir um caso tão forte que nem Derek Del Rio, com todo o seu dinheiro e poder, poderá escapar. Mas está a vigiar-me. Disse que me pôs sob observação às 24 horas. Então teremos que ser mais astutos, disse Marcos. Mais cuidadosos. Mas podemos fazê-lo, Alejandra. Ainda podemos fazer justiça. Ainda podemos derribá-los. Alejandra secou suas lágrimas. Respirou hondo. E sentiu algo que não havia sentido em horas. Determinação. O que necessitas que faça? Marcos explicou o plano. Era arriesgado. Extremamente arriesgado. Mas possível. Apenas possível. Quando colgou 15 minutos depois, Alejandra mirou seu reflexo no retrovisor. Via-se cansada, assustada, quebrada, mas seguia de pé. Seguia lutando, e não ia detener-se agora. Derek pensava que havia ganhado, que a havia domado, mas havia cometido um erro fatal. Havia subestimado a força de uma mãe que luta por seu filho, e a fúria de uma mulher que foi empurrada ao abismo.
e sobreviveu. Passaram 2 semanas. Alejandra fez exatamente o que Derek havia ordenado. Trabalhou impecavelmente. Ajudou Maurício a subir ainda mais nas pesquisas. Organizou eventos perfeitos. Escreveu discursos que faziam que a multidão aplaudisse. E todo esse tempo, Derek a observava. Sempre presente, sempre vigilante. Mas o que Derek não sabia era que, enquanto ela trabalhava publicamente para Maurício, Marcos trabalhava em secreto entre bastidores, reunindo provas, preparando testemunhas, construindo o caso. E em 3 semanas, tudo estaria pronto. A verdade finalmente sairia à luz. E quando o fizesse, não haveria lugar onde Maurício, Verônica ou Derek pudessem esconder-se. A justiça estava em caminho, lenta, mas inevitável, como uma tormenta no horizonte. As 3 semanas passaram como se fossem dias. Cada manhã, Alejandra se despertava sabendo que estava um pouco mais cerca. Cada noite, dormia com a certeza de que Derek ainda não suspeitava nada. Marcos havia feito seu trabalho à perfeição. A testemunha, Miguel Chaves, estava protegido em uma casa segura em Durango. O ex-empregado de Derek, um contador chamado Rodrigo Mendes, encontrava-se escondido em Guadalajara com cópias de todas as transações ilegais dos últimos 5 anos. E o melhor de tudo, Marcos havia conseguido algo que mudava por completo o jogo. Um fiscal federal. Alguém limpo. Alguém que não estava no bolso de Maurício. Alguém disposto a actuar enquanto se apresentassem as provas. Faltavam 2 dias para a grande revelação. 2 dias para o evento mais importante da campanha. O debate final entre os 3 candidatos a governador. Transmitido em vivo por todas as cadeias de televisão do estado. Maurício estava confiado. As pesquisas colocavam-no 15 pontos por em cima. A vitória parecia assegurada. Ele e Verônica, inclusive, haviam começado a planejar a festa de celebração. E Alejandra havia ajudado em cada passo dessa subida. Exatamente como Derek lhe havia ordenado. Era sexta-feira à tarde quando Alejandra recebeu mensagem de Marcos. Uma só palavra. Listo. Ela estava no escritório, revisando os últimos detalhes do discurso de Cierre de Maurício para o debate. Derek estava na sala de ao lado, reunido com inversionistas. Verônica encontrava-se em um spa, preparando-se para as câmeras do domingo. Alejandra saiu discretamente do edifício. Caminhou 3 quadras até um pequeno café, onde Marcos a esperava em uma mesa ao fundo. Ele empurrou um sobre-manila sobre a mesa. Tudo está aqui. Declarações das testemunhas, documentos financeiros, fotos, gravações, tudo. O fiscal está pronto para apresentar os cargos formais à segunda-feira pela manhã. Mas antes disso, quero meu momento, disse Alejandra. Está segura. Podemos fazê-lo pelos canais legais. Não tens que expor-te. Sim, tenho que fazê-lo, disse Alejandra, tomando o sobre. Ele necessita saber que fui eu, que a mulher a quem intentou matar, voltou e o destruiu. Tem que ver meu rosto quando tudo se derrumbe. Marcos assentiu lentamente. Então sabes o que tens que fazer. O sei, disse Alejandra levantando-se. Verei-te no barranco, amanhã pela noite, 00:30. Ali estaremos, câmeras, microfones, polícias encobertos. Tudo ficará documentado. Perfeito. Alejandra saiu do café, regressou ao escritório, terminou de revisar o discurso de Maurício. Sonreiu a Derek quando passou frente à sua porta e enviou mensagens de trabalho a Verônica. E ninguém suspeitou nada. Essa noite, sozinha em seu departamento, Alejandra escreveu uma mensagem ao celular de Maurício. Não desde o que ele conhecia, mas desde um desechable que havia comprado semanas atrás. Sei o que fizeste faz 6 anos no Barranco do Cobre.
Sei o que fizeste com Alejandra Torres e tenho provas. Se queres que desapareçam, encontra-me onde tudo começou. Amanhã, meia-noite, sozinho. Se trazes a alguém, as provas irão direto à imprensa. Enviou-o mensagem e esperou. 5 minutos depois, seu telefone sonou. Era Maurício, mas não contestou. Deixou-o soar até que passou ao busão. Ele chamou 3 vezes mais. Cada vez ela o ignorou. Finalmente, uma mensagem. Quem és? O que queres? Alejandra escreveu. Sabes o que quero. Meia-noite, Barranco do Cobre. Não chegues tarde. Apagou o telefone. Tirou a tarjeta SIM, a rompeu em pedaços e atirou ao lixo. Já não havia marcha atrás. O plano estava em marcha. E nada poderia detê-lo. Ao dia seguinte, sábado, Alejandra conduziu desde Ciudad Juárez até Chihuahua. De Chihuahua a Krill. E de Krill até o ponto exato do Barranco do Cobre onde, 6 anos atrás, sua vida havia terminado. Ou quase. O sol se estava pondo quando chegou. O céu estava pintado de laranja e violeta. O vento frio da Sierra soplava igual que sempre. Como se o tempo não tivesse passado. Marcos já estava ali com seu equipo. 3 câmeras escondidas entre os árvores. Microfones direcionais. E 5 polícias federais em posições estratégicas, prontos para intervenir se algo saía mal. Lista? Perguntou Marcos. Alejandra mirou para o abismo, ao lugar onde havia caído, onde deveria haver morto. Tenho estado pronta por 6 anos. Às 11h40 da noite, um auto se acercou. Os faros cortavam a escuridão. Maurício saiu do veículo, sozinho como se lhe havia indicado. Mirou ao redor, nervoso, claramente incômodo. Onde estás? Gritou a escuridão. Sai, arreglemos isto. Olá, Maurício. A voz veio de trás dele, girou-se de golpe e ali estava ela. Alejandra Torres. Sem disfarces, sem gafas, sem o tinte de cabelo falso. Só ela. Tal como era 6 anos atrás. Maurício ficou branco. Literalmente. Como se tivesse visto um fantasma, porque em sua mente isso era exatamente o que via. Não, não pode ser. Mas sim, disse Alejandra, caminhando lentamente para ele. Surpreendido? Tu morreste, vi-te cair. Ninguém poderia sobreviver. Mas sobrevivi, contra todo prognóstico. O rio arrastou-me, resgataram-me, perdi a memória por 2 anos. Mas quando voltou, ó Maurício, quando voltou, tudo voltou. A traição, o barranco, tu, Verônica, tudo. Maurício retrocedeu. Temblavam-lhe as pernas. Alejandra, posso explicá-lo? Podes? Riu ela com amargura. Podes explicar por que me empurraste por um barranco enquanto estava grávida de 5 meses? Podes explicar por que elegeste a tua amante em lugar de tua esposa e teu filho? Por favor, estou ansiosa por escutar essa explicação. Foi um acidente. Não foi um acidente. O grito de Alejandra ressonou pelo canhão. Empurraste-me, deliberadamente, com Verônica a teu lado mirando. Vocês o planejaram, vocês o executaram, vocês mataram-me, ou ao menos intentaram-no. Maurício mirou desesperado a seu redor, como buscando uma saída. O que queres? Dinheiro? Posso dar-te dinheiro. Tudo o que queiras. Só não destruas tudo o que construí. Tudo o que construíste sobre meus ossos, disse Alejandra. Sobre minha suposta morte, sobre a fortuna que trouxe ao matrimônio e que roubaste, sobre a vida que me quitaste. Por favor, Alejandra, admite-o. Ela se acercou mais. Admite-o. Di-o em voz alta. Di que me empurraste, que intentaste matar-me. Eu não posso. Di-o! Maurício caiu de joelhos.
As lágrimas corriam por seu rosto, não de arrependimento, de medo, medo puro. Está bem, empurrei-te. Planejei-o com Verônica. Estavas no meio. Teu gravidez arruinaria nossos planos. Necessitávamos que desaparecesses. As palavras saíram como uma avalanche. Uma confessão completa, sem filtros, sem mentiras. E cada palavra estava sendo capturada pelas 3 câmeras ocultas. Cada sílaba gravada pelos microfones. E o bebê? Perguntou Alejandra com a voz quebrada. Nosso filho? Também estorbava? Não era meu filho, gritou Maurício. Nunca quis ter filhos. Te embarazaste a propósito, para atrapar-me, para controlar-me. Embaracei-me porque tu disseste que querias uma família, porque mentiste, como mentiste sobre tudo. Nesse momento, outro auto chegou. Verônica saiu correndo, com Derek justo detrás. Maurício! Gritou Verônica. Não digas mais, é uma trampa. Mas já era demasiado tarde. Derek viu as câmeras, viu os policiais sair de seus escondites, viu Marcos com seu equipo. Não, sussurrou Derek. Não. Verônica viu Alejandra, e sua expressão mudou de preocupação a ódio puro. Tu deveste estar morta! Mas não estou, disse Alejandra com calma. E agora o mundo inteiro saberá o que fizeram. Marcos se acercou com uma laptop. Na tela, a transmissão em vivo que havia começado 10 minutos antes. 3.000 pessoas mirando. Logo 5.000. Logo 10.000. A confissão de Maurício se estava transmitindo em tempo real. Para todo o México. Não! Maurício mirou a tela horrorizado. Não, apaguem-no. Mas não se podia apagar. Já estava nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no TikTok, sendo compartilhado, sendo comentado, viralizando-se. Derek intentou correr para o alto, mas os polícias interceptaram-no. Derek Del Rio queda você arrestado por lavagem de dinheiro, associação delictuosa e tentativa de homicídio como cúmplice. Não tem nada contra mim. Sim, temos, disse um dos oficiais mostrando uma ordem de arresto. Temos as declarações de Rodrigo Mendes, seu ex-contador. Temos documentos, transferências bancárias com sua firma. Temo-no tudo. Verônica correu para Alejandra, com as mãos estendidas como garras, mas 2 policiais a detiveram antes de que pudesse alcançá-la. Destruíste tudo! Tudo! Gritava Verônica como uma posesa. Deveste haver-te ficado morta. Mas não o fiz, disse Alejandra mirando-a aos olhos. E agora pagarão todos. Os policiais esposaram os 3. Maurício, Verônica e Derek. Um por um, lhes leram seus direitos. Um por um, os meteram nos veículos. Maurício mirou pela janela do coche policial para Alejandra, e por um instante ela viu algo em seus olhos. Não arrependimento, mas a aceitação de sua derrota. Completa. As sirenas se alejaram, ressonando pelo canhão silencioso. Alejandra ficou de pé ao borde do abismo. O mesmo lugar onde tudo havia começado, onde sua vida terminou e onde, de algum modo, havia renascido. Marcos se acercou. Logramo-lo. As redes estão instalando. Todos os noticieiros o estão transmitindo. O fiscal já emitiu as ordens de arresto formais. Não há escapatória. Ganhaste, Alejandra. Ela assentiu, mas não disse nada, porque a vitória não sabia como havia imaginado. Não havia alegria. Não havia satisfação. Só vazio. Nos dias seguintes, a história explotou a nível nacional. Todos os jornais, todos os programas de televisão, todas as redes sociais falavam disso. Candidato a governador confessa intento de homicídio em vivo.
empresário e advogado arrestados por lavagem de dinheiro e vínculos com o crime organizado. Mulher grávida empurrada por um barranco volta 6 anos depois para fazer justiça. Os titulares não cessavam. Os comentários tampouco. A indignação pública crescia. A campanha de Maurício derrubou-se. Seus aliados o abandonaram. As empresas retiraram seus patrocínios. O partido político o expulsou oficialmente. Derek perdeu sua licença de advogado. Suas contas foram congeladas. Suas oficinas fechadas. Verônica foi exposta como a amante que conspirou para assassinar a esposa legítima. Sua fundação de ajuda a mulheres vítimas de violência foi clausurada sob acusações de fraude. A hipocrisia era tão grotesca que se voltou viral. E através de tudo isso, Alejandra observava. Não com alegria, mas com uma estranha sensação de cierre. A justiça não era dulce, não era placentera, não borrava a dor, não devolvia os anos perdidos, não devolvia a seu filho. Mas era necessária. Uma semana depois dos arrestos, Alejandra estava em seu departamento em Ciudad Juárez, quando recebeu uma chamada. Um número de Hermosillo. Contestou com o coração batendo forte. Olá? Doutora Torres, ou deveria dizer Senhora Torres. Era uma voz feminina, suave. Meu nome é Patrícia Ramírez. Sou a mãe adotiva de Caleb. As lágrimas subiram de imediato. Sim, sei quem é você. Vi as notícias, vi tudo. E Caleb fez perguntas. É inteligente, muito inteligente para seus 6 anos. E quando lhe mostrei sua foto, algo nele mudou. Como se soubesse, como se reconhecesse. Não pode reconhecer-me. Tinha só dias quando o entreguei. Às vezes as conexões vão mais além da memória, disse Patrícia com dulzura. Senhora Torres, chamo-a porque creio que deveria conhecê-lo. Não para quitar-nos-lo, mas para que ele saiba, para que você saiba, para que ambos tenham a oportunidade de conhecer-se. Se quiser, claro. Alejandra não podia falar. As lágrimas caíam livremente. Sim, encantaria-me, mais que nada no mundo. Então venha a Hermosillo, venha a conhecer seu filho. 2 dias depois, Alejandra estava frente a uma casa modesta, em um bairro tranquilo de Hermosillo. Suas mãos temblavam tanto que teve que respirar fundo 3 vezes antes de tocar o timbre. Patrícia abriu a porta. Era uma mulher hermosa, de olhos amáveis, exatamente como Alejandra a havia imaginado. Senhora Torres, bem-vinda. Por favor, chame-me Alejandra. Alejandra, sonreiu Patrícia. Passe, Caleb está na sala. Está nervoso, mas também curioso. Alejandra entrou. A casa olia a canela e vainila. Havia fotos nas paredes, fotos de uma família feliz, de um menino crescendo, sorrindo, vivendo. E então o viu. Caleb estava sentado no sofá, com uma camiseta do Barcelona e jeans, seu cabelo oscuro algo despeinado. Seus grandes olhos a observavam com uma mescla de curiosidade e cautela. Olá, disse Alejandra com a voz temblorosa. Tu deves ser Caleb. Sim, respondeu timidamente. Tu és minha outra mãe? Alejandra arrodilou-se para quedar à sua altura. Sim, o sou, mas Patrícia é tua verdadeira mãe. Ela é quem te criou, quem te ama, quem tem estado contigo todos estes anos. Eu só queria conhecer-te, ver que menino tão incrível te converteste. Caleb a observou por um largo momento, logo com a honestidade brutal dos meninos, perguntou: Por que me deste a outra família? O coração de Alejandra rompeu-se. Porque estava muito herida, muito assustada, e queria que tivesses a melhor vida possível. Uma vida que eu não podia dar-te nesse momento. Mas isso não significa que não te amasse.
Amei-te desde o momento em que nasceste, e nunca deixei de amar-te, nem por um segundo. Caleb pensou uns instantes. Logo se acercou lentamente. Pareces triste. O estou, mas também estou feliz. Feliz de ver-te, de saber que estás bem, que és amado. Sou amado, disse Caleb com a simples certeza dos meninos. Mamãe Patrícia e papai Javier amam-me muito, mas creio que há espaço para mais amor. Se tu quiseres. Alejandra não pôde contener-se mais. Abraçou-o com cuidado como se fosse o mais valioso do mundo, porque o era, e por primeira vez em 6 anos, sentiu que talvez, só talvez, tudo havia validez a pena. 3 meses depois, o tribunal de Chihuahua estava cheio. Jornalistas de todo o México, câmeras de televisão, curiosos que haviam acampado desde a noite anterior para conseguir um lugar. O caso do século, o chamavam. A mulher que regressou de entre os mortos para fazer justiça. Alejandra estava sentada na primeira fila, junto a Marcos Rivera. Levava um traje sensílo, sem maquilhagem exagerada, sem teatralidade. Só ela. Alejandra Torres. Viva, presente, real. Ao outro lado da sala, Maurício, Verônica e Derek estavam sentados junto a seus advogados. Maurício havia adelgazado. Tinha ojeras profundas. Parecia haver envelhecido 10 anos em 3 meses. Verônica mantinha o menton em alto, desafiante até o final, mas suas mãos temblaram quando a juíza entrou. Derek só mirava ao solo. Derrotado. A juíza Maria Solis, uma mulher de 60 anos conhecida por sua inflexibilidade, golpeou o mazo. Começaremos com o caso contra Maurício Salgado por intento de homicídio qualificado. O fiscal apresentou as provas. A confissão gravada. O testemunho de Miguel Chaves. O guia Tarahumara, que havia visto tudo. Os informes médicos de Alejandra, que mostravam lesões compatíveis com uma queda do barranco. As fotos que Verônica havia guardado como troféu. Maurício intentou defender-se, alegando que a confissão se havia obtido sob coerção emocional, que estava em choque, que não sabia o que dizia, mas ninguém lhe creu. Depois de 2 dias de julgamento, a juíza anunciou o veredicto. Maurício Salgado, este tribunal o declara culpado de intento de homicídio qualificado. Condena-se-lhe a 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Maurício desplomou-se na sila. Seus advogados intentaram consolá-lo, mas ele só llorava. Verônica foi condenada a 18 anos como cúmplice. Derek recebeu 15 por lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Quando os 3 foram levados esposados, Maurício mirou uma última vez a Alejandra. Ela sostive seu olhar, não com triunfo, não com alegria, só com paz. A justiça se havia cumprido. Nos meses seguintes, Alejandra reconstruiu sua vida. Recuperou legalmente seu nome. Recuperou o controle de sua empresa, que havia sido administrada por um interventor durante sua ausência. Vendeu tudo e criou uma fundação para ajudar a mulheres vítimas de violência doméstica. E cada 15 dias viajava a Hermosillo para ver Caleb. Não como uma mãe substituta, mas como uma presença amorosa em sua vida. Patrícia e Javier haviam sido mais que generosos, permitindo-lhe formar parte dela. Caleb a chamava tia Ale e sempre corria a abraçá-la quando chegava. Era mais do que havia sonhado, mais do que merecia depois de tudo. Um sábado de dezembro, quase 1 ano depois da queda de Maurício, Alejandra voltou ao Barranco do Cobre. Sozinha esta vez, sem câmeras, sem testemunhas, só ela e o vento frio da sierra. Ficou de pé ao borde do abismo, mirando para abaixo, para o lugar onde devia haver morto. Sacou do bolso uma rosa branca,
a mesma flor que havia levado em seu ramo de bodas tantos anos atrás. Te perdoo, Maurício, disse em voz alta suas palavras levadas pelo vento. Não por ti, por mim, porque carregar com ódio só me hiere, e já tenho sido herida o suficiente. Arrojou a rosa ao vazio, a viu cair, girar e desaparecer na escuridão. E então, por primeira vez, desde aquela noite terrível 6 anos atrás, sentiu algo que havia esquecido por completo. Liberdade. Não a liberdade da vingança, mas a liberdade de seguir adiante, de viver, de amar, de ser feliz. Deu a volta e caminhou para seu alto. O vento soprou mais forte, quase como uma despedida, ou talvez uma bênção. Enquanto conduzia pela estrada sinuosa bajando da sierra, seu telefone sonou. Era Caleb, em videolamada. Tia Ali, meti um gol hoje no treinamento. 3 gols. Ela sorriu, uma sorrisa genuína, cheia de amor. 3 gols? És um campeão. Vais vir ver-me jogar o sábado? Não me o perderia por nada do mundo. Prometes-o? Prometo-o. Quando colgou, Alejandra mirou pelo retrovisor. O barranco do cobre desvanecia-se na distância. O lugar onde tudo havia terminado e onde tudo havia começado. A verdade sempre volta. A justiça pode tardar, mas chega. E a força de uma mulher que sobreviveu ao impossível é inquebrantável. Alejandra Torres havia morto nesse barranco 6 anos atrás, mas havia renascido, mais forte, mais sábia, mais livre, e sua história, agora conhecida em todo o México, converter-se-ia em uma lenda, uma lembrança de que não importa quão profundo caias, não importa quão oscura seja a noite, sempre há uma oportunidade para voltar, para lutar, para vencer. E ela havia vencido, finalmente.